Olá, meus amigos. Eu sou o Dr. Rômulo Barreto, sou advogado militante há 20 anos, com especialização no direito eleitoral. Esse vídeo de hoje, eu vou fazer um breve resumo a respeito de uma dúvida suscitada por um amigo meu e mais algumas pessoas que tem pretensão de disputar as eleições de 2024, as eleições municipais, né? E alguns pré-candidatos também que pretendem disputar estas eleições. Uma breve explicação que eu tenho a falar é o seguinte: o direito eleitoral é uma seara do direito do ramo público. Ele vem na Constituição Federal, nos artigos 14 ao artigo 17. E o direito eleitoral, ele é regido especificamente pelo Código Eleitoral, por algumas legislações esparsas, como a Lei Complementar 64 de 90 e a Lei Complementar 135 de 2010, que falam de inelegibilidades, as situações em que elas ocorrerão. A Lei 9.504 de 97, que é a lei das eleições, mais as resoluções editadas pelo TSE, basicamente. A dúvida questionada é a seguinte: doutor, eu estou com dúvida porque me falaram de uma regra nova, 100/10, 80/20, e como é isso? Como é essa mudança? Vejam bem, não houve mudança, para agora não. Existe uma mudança prevista, está no Congresso Nacional, que fala da questão do voto distrital, a mudança da regra das eleições proporcionais no quociente eleitoral, mas que por enquanto não terão validade para as eleições de 2024. Houve algumas mudanças recentemente, né, da Lei 14.211 de 2021, que já valeram para as eleições de 2022 e que permanecerão para as eleições de 2024. Essa mudança que houve foi na eleição proporcional. O que é a eleição proporcional? A eleição proporcional é a eleição do legislativo, que são senadores, que embora seja um cargo do legislativo, a eleição do senador é pelo sistema majoritário, que não nos interessa neste momento, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Como funciona a eleição proporcional? A eleição proporcional, ela vem da votação nominal aos candidatos e da votação nas legendas, que foi justamente daí que surgiu o entendimento de que o voto não é do candidato, mas sim do partido. O mandato pertence ao partido. Por quê? Porque os candidatos dependem normalmente da votação dos candidatos dos demais correligionários partidários, dos filiados do partido que disputaram a eleição, mais os votos dados à legenda. Vamos partir diretamente para essa regra 10, 100, 110, 80, 20, 20, 80, a qual surgiu a dúvida, e que ela é o seguinte: na votação proporcional, nós temos o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral, ele é um índice que é utilizado para definir as vagas. No quociente eleitoral, conta-se os votos válidos, que são os votos excluídos brancos e nulos, são só aqueles votos dados nominalmente aos candidatos específicos, e nas legendas partidárias. E aí você pega o quociente eleitoral para chegar a um número definido, que é o seguinte: você tem um número de vagas, vamos supor. Tem municípios que têm 17 vagas no Poder Legislativo para vereador, certo? E vamos utilizar um número simples aqui para facilitar o entendimento.
Vamos supor que nesse determinado município, nessa determinada zona eleitoral, que na Justiça Eleitoral são determinados por zonas eleitorais, os municípios, e os estados são os TRS, e a nível superior, teto máximo, é o Tribunal Superior Eleitoral. 51 mil votos válidos. E você tem 17 vagas. Qual vai ser o quociente eleitoral? O quociente eleitoral será 51 mil dividido por 17. Então você vai ter um quociente eleitoral de 3 mil votos. A regra do 100, certo? Aí vem a regra do 10. Qual é a regra do 10? A legislação eleitoral, utilizando-se o Código Eleitoral nessa situação, que é onde vem definido a regra do sistema proporcional, que vão estar lá nos artigos 107, 108 e 109 do Código Eleitoral. O que é que ele diz? Ele diz que o determinado partido, ele vai ter um quociente partidário. E qual é o quociente partidário? O quociente partidário é dividindo-se o quociente eleitoral pelo número de votos válidos dado àquele partido. Vamos supor, qual é o quociente eleitoral de um determinado município? O determinado município, ele teve 51 mil votos válidos. E ele teve um quociente eleitoral de 3 mil votos. Como eu vou chegar ao quociente partidário? O que é que diz o artigo 107? O artigo 107 do Código Eleitoral, ele diz o seguinte: determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dado à mesma legenda. Ou seja, vamos supor, um partido A teve 6 mil votos. E o quociente eleitoral é quanto? O quociente eleitoral é 3 mil. Você vai dividir 6 mil por 3 mil e você vai achar o quê? 2. 6 mil por 3, 2. Ou seja, esse partido ele fez 2 vagas diretas. Vem o artigo 108 e diz: estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido os que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quanto o respectivo quociente partidário indicar na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. O que é os 10%? Por exemplo, o partido A, nesse exemplo que eu citei, ele fez 2 vagas. Então, quem vai se eleger? Quem vai ser eleito? Os 2 mais votados. Só que, para esses 2 mais votados assumirem o cargo de vereador, a titularidade do mandato, é necessário que ele tenha, pelo menos, atingido 10% do quociente eleitoral. Neste meu exemplo aqui, o quociente eleitoral foi de 3 mil votos. Então, se este candidato, que foi primeiro e segundo colocado, não obtiver uma votação mínima de 300 votos, ele não poderá assumir essa vaga. E a vaga será determinada a um outro partido que tenha obtido também uma votação de atingir o quociente eleitoral e que tenha tido esse 10% do quociente eleitoral. O artigo 109, o que é que diz? Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal a que se refere o 108 serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuído a cada partido pelo número de lugares obtido mais um, cabendo a cada partido que apresentar maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. E assim se fará até atingir todos. E o parágrafo 2º desse artigo 109 é onde fala dessa regra 80-20. O que é que ele diz? Poderão concorrer à distribuição dos lugares
todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Vamos lá. Aquele partido que não atingiu o quociente eleitoral, mas ele atingiu 80% do quociente eleitoral, ele vai disputar as vagas da sobra. Como é a vaga da sobra? A vaga da sobra são aquelas vagas que remanesceram depois que se tira a votação das vagas diretas. O que são as vagas diretas? Um determinado partido teve 10 mil votos. Ele teve 10 mil votos, então ele faz 3 diretos e fica com 1.000 votos. Aí vai para aquela regra de fazer o cálculo que numa outra oportunidade eu vou explicar detalhadamente como que se chega a esse índice, né, a chamada média. Aí você vai ter o índice partidário. E de acordo com os partidos que forem tendo as maiores médias, é que vão preenchendo as vagas. E a regra do 80-20 é o seguinte: neste caso aqui, em específico, o partido atingiu 80%, então ele vai disputar uma sobra. Ele vai disputar. Só que ele precisa ter 80% do quociente eleitoral. O que seria nessa regra aqui, nesse exemplo? Seria 2.400 votos. E o candidato que vai entrar, ele precisa, neste caso, obter 20% do quociente eleitoral e não 10%. Por quê? Porque quem pode entrar com 10% é quem o partido atingiu o quociente eleitoral. O partido que não atingiu o quociente eleitoral, ele vai disputar na sobra, pela regra dos 80%, mas ele, candidato aqui, precisa ter 20% para ele ficar com essa sobra. O que não aconteceu na eleição de 2020. No caso desta eleição de 2024, vai ser a regra que foi utilizada na eleição de 2022. Então ele precisa ter 20%. É aí onde se fala da regra 80-20. Beleza? Então, meus amigos, é isso por hoje. O que eu tinha a explicar e falar para vocês sobre a regra 110, 80, 20, é isso aí. Vamos até os próximos vídeos com novos assuntos, mas sempre do ramo eleitoral. Tenham a todos um bom final de semana e um bom dia.